Obrigado, irmão Green. Um privilégio. Saudações ao irmão e à irmã Green e a todos que estão aqui esta manhã. E é um privilégio que sinto, me foi dado vir a este lugar de adoração para fazer alguns anúncios. Não quero tomar o tempo do irmão Green aqui, porque várias vezes ouvi o irmão Green falar e certamente fui influenciado e conforme nos trouxe a palavra do Senhor, e tão humilde, ontem ele disse, eu não recebo a palavra da parte do Senhor como talvez ela viesse em revelação, como tem sido enviada, porém, disse, eu gosto de enfatizar o que tem sido dito. Disse, como quando Paulo escreveu alguma coisa na Bíblia, venho aqui para enfatizar o que ele disse. Não tenho mensagem, só enfatizar o que já foi dito da parte do Senhor. Achei que isso foi realmente notável, um jovem como esse, e ouvi-lo fazer um comentário como esse. Agora, façamos uma oração juntos. Querido Deus, mal sei como começar, porque sinto que Tu estás aqui hoje e em Tua presença sempre nos sentimos tão pequenos. Eu Te agradeço por este privilégio. Agora, Senhor, que Tu nos concedeste este lugar, rogamos que Tu Te encontres conosco todas as vezes que nos reunirmos aqui e que Teu grande Espírito se mova sobre esta cidade. Que possamos ser capazes de trazer essa mensagem do Evangelho que nos foi dada e apresentada a nossas mãos nestes últimos dias, que ela se cumpra e Tu recebas cada alma de Tucson e dos arredores que Tu ordenaste para a vida. Concede estas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que vou ler um pequeno versículo da Escritura aqui esta manhã, antes que diga estas palavras que gostaria de dizer. Encontra-se em Atos, capítulo 7 do livro de Atos. Enquanto vocês abrem aí, começaremos com o versículo 44. Agora vamos a Shreveport essa semana que vem, para uma série de cultos, e agora vamos tentar, querendo o Senhor, o irmão Moore, irmão Jack Moore, um ótimo amigo, tanto do irmão Perry quanto o meu, e amamos o irmão Jack. A mensagem, acho, como que o confundiu um pouco, especialmente sobre algumas coisas que amamos e cremos que ela veio a nós através da abertura dos 7 selos, do modo como cremos, tal como a semente da serpente, segurança eterna dos crentes e tais, algumas mensagens dessas, que talvez para outros não pensamos que seja difícil, mas você tem de abrir o coração para a verdade e cremos que estamos vivendo no tempo do fim. Isso é tão real para nós, de que estamos ao fim do caminho. E ao falar na igreja de algum outro, bem, você quer honrar a hospitalidade desse homem, de lhe haver dado essa oportunidade para vir à sua igreja, certamente sabendo que não creem nisso, e os honraria bastante para há muito mais sobre que podemos falar, a parte de introduzir isso, a não ser que acontecesse do Espírito Santo impelir um pouco, então certamente diria como ele disse, eu não sei melhor do que fazer isso, espero que nunca aprenda melhor. Vamos dizê-la como ele diz. Agora leamos um versículo ou 2 aqui do capítulo 4 do livro de Atos, começando com o versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nosso pai, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fizeram as minhas mãos todas estas coisas? Sobre isso, a leitura desta escritura, quero dizer umas palavras antes que o irmão Perry Green traga a mensagem da manhã. Considero este um dos grandes momentos da minha visita a Tucson. Vim aqui porque fui dirigido a vir para cá. Eu vim aqui porque o Espírito Santo, através de uma visão, me enviou aqui. Sei que isso pode parecer estranho, talvez, mas que eu saiba, qualquer coisa que eu saiba de Deus, fui enviado por uma visão a Tucson. Tenho me perguntado como cheguei a ser enviado a este lugar deserto. Então aqui, onde há, espiritualmente falando, sobre a cidade, não sei de nenhum lugar que esteja espiritualmente mais morto do que a cidade de Tucson. A guerra entre as igrejas, contendas entre as congregações, não há unidade, todos arrebatando, retendo, forçando para dentro, tentando persuadir, fazendo prosélitos, é um deserto, espiritualmente falando também. Mas então, leio na Bíblia, onde Deus chamou Moisés para se separar de seus amados e de tudo que ele era amado e o enviou ao deserto para escrever nas leis da Bíblia. Esse foi o Antigo Testamento, os primeiros 4 livros, Gênesis, Levítico e Deuteronômio, Êxodo. Eu não os disse na ordem habitual, mas esses 4 livros realmente é o Antigo Testamento, porque o restante foi o que os profetas disseram nos Salmos de Davi e tal, exceto a Crônicas dos Reis. Porém, esses foram os fundamentos do Antigo Testamento. Foi Moisés que os escreveu depois de ter sido chamado da sua terra natal, onde ele havia nascido e criado entre seu povo, foi enviado para o deserto para escrever o livro do Antigo Testamento. Então, vejo isso no livro do Novo Testamento, que Paulo, que é autor, não o autor, mas o escritor do Novo Testamento, ele também foi levado do seu povo e pelo Espírito para a Arábia, onde ficou por 3 anos e meio para encontrar inspiração. E Paulo é o escritor principal do Novo Testamento. Agora, Mateus, Marcos, Lucas e João, porém, foram escribas que somente escreveram o que Jesus dizia enquanto seguiu em sua companhia. Porém, tome o livro de Timóteo, Romanos, Hebreus e assim por diante, Paulo recebeu inspiração para escrever o Novo Testamento, pegando todo o Antigo Testamento como sombra e colocando em ordem. E Deus honrou isso e o tornou o Novo Testamento. E agora, se o Antigo Testamento teve de ser levado o escritor teve de ser levado do seu povo para o deserto para receber inspiração, para escrever o Antigo Testamento, e no Novo Testamento o escritor foi levado pelo autor para um lugar deserto para obter a inspiração para escrever o Novo Testamento, e os livros estavam selados com 7 selos. Também requereria o mesmo, creio eu, nestes dias para abrir esses 7 selos. Deixar o que você ama, o que você estima, e uma casinha que me foi dada pelo povo, e entre todo o meu povo e amigos, e uma igreja que estava florescendo, e não tinha nada faltando para deixar isso, retirar-se disso e mudar para longe, para um deserto onde você não conhece ninguém, todos contra você. No entanto, tem algo quanto a Deus que ele leva um homem a fazer coisas que estão além de qualquer pensamento próprio, de modo que possa ser para a glória e honra de Deus. E sinto que, não honra própria, mas sinto que foi um privilégio deixar tudo que era tido como precioso por mim para chegar aqui a este deserto e sofrer como nunca sofri na vida, aqui neste
ermo, neste deserto, porém creio que ao fazer isto, obedecendo ao que Deus ordenou que fosse feito, Deus abriu para nós os mistérios deste último dia. E estamos aqui com esta mensagem. Agora, houve muitas pessoas que me seguiram e isso não é incomum. Normalmente, as pessoas amam umas às outras e o amor irá levá-la a fazer coisas que você não imagina que faria. Muitos deixam casas, tudo, para vir aqui ao deserto. Muitos me chamaram, me perguntaram, devemos ir para o Arizona? Seria um bom lugar para nós? Bem, como foi dito acerca de Moisés e dos demais, não era lugar de frutos, não era lugar de romãs. Aqui não há muito trabalho para fazer e a vida é cara e o custo de vida é alto e realmente um lugar desagradável para se viver em Tucson, Arizona. Salários são baixos e os alimentos caros, o aluguel. É um lugar horrível para se viver nesse particular. Porém, é saudável, é seco e algumas vezes nós não devemos nos conformar em mente com as coisas desta terra. Devemos esperar a liderança do Espírito Santo. Mas uma coisa que me preocupou ao vir aqui dizer às pessoas, bem, você não deveria vir ou deveria vir, isso eu deixo a cargo de cada um, conforme Deus guie esse indivíduo a fazer. Acho que cada um de nós deveria fazer isso, ser guiado pelo Espírito quanto ao que fazer. E muitos de vocês aqui são das imediações de Jeffersonville e da congregação lá. E vocês vieram para cá. Agora, o que me preocupou foi um local de adoração. E entendo como li na escritura aqui de Estevão e seu endereçamento pouco antes da sua morte, porque o apedrejaram logo em seguida por causa da sua mensagem. Conforme ele estava falando, ele disse, nossos pais, falando dos hebreus, no dia primitivo, como tentaram encontrar favor perante Deus para construir um lugar de adoração. Ele disse que Salomão edificou-lhe casa ou edifício. Estamos familiarizados com a história. Porém, eu gosto de suas palavras a seguir, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Em outro lugar, em Isaías, ele disse, um corpo me preparaste, veja, sacrifício e ofertas e edifícios e tais, mas um corpo me preparaste. Bem, entendemos que ele estava falando então do corpo onde Deus fazia morada em Cristo. Mas creio hoje que a inspiração veio ao irmão Green para se mudar para cá, ele e a irmã Green, abrindo mão de sua residência no leste, também igualmente no Texas, para vir aqui para começar do nada. Pura e simplesmente inspiração, sentindo que deveriam fazê-lo. Tenho muita consideração por homens que seguem a liderança de Cristo, independente de quanto lhes custe. Ainda que o mundo inteiro, talvez seus melhores amigos pensem que você esteja errado, mas não é errado para você. Contanto que você sinta que há algo por trás disso, que é Deus movendo-o, nunca está errado e sempre dará bom resultado. Vejam este jovem casal, jovem de talento, não estou dizendo isso porque ele está sentado aqui, esta jovem com seus bebês, com sua família para criar, ele saiu do emprego e tudo mais para se mudar para cá. Entendo que anos atrás fui chamado ao ministério, nunca fui um pastor bem-sucedido porque tenho um espírito vagante, errante, não consigo me sentir satisfeito em lugar nenhum. Onde quer que o espírito se mova, eu tenho de me mover com ele porque tenho uma mensagem. Jesus disse, tenho de pregar nesta outra cidade também, mas há aqueles que são pastores que velam pelo rebanho. Fico tão grato de que o irmão Perry tenha seguido a liderança do Espírito Santo e de que hoje tenhamos um tabernáculo. É pequeno,
é bom o suficiente para começar para ver que o Espírito Santo, não sabendo, movamos-nos passo a passo. Agora, creio que se Deus falou com o irmão e a irmã Green para virem aqui e tornou disponível um local onde os filhos, ao invés de domingo de manhã ficarem andando de bicicleta nas ruas, correndo para lá e para cá, eles têm um lugar para vir adorar, ao invés de ficarmos sentados por aí, ouvindo alguma coisa que escutamos no rádio, que está bem, mas nós, como este grupo de pessoas, temos uma mensagem para este dia, cremos que Deus nos deu uma mensagem. O irmão Green não quero chamá-lo de meu associado, porque somos também é ligado a mim, mas estamos juntos nesta mensagem. E o irmão Green prega a mesma mensagem que eu creio. Deixou seu lar, seu povo, sua igreja. Ele, creio, era o superintendente de distrito de uma das organizações, abriu mão de tudo quando ouviu isto, deixou tudo que lhe era querido para vir ao deserto apenas para apoiar o que Deus está nos dando agora. Digo que creio que não deveria estar apenas em nosso coração, deveria ser nosso dever ajudá-lo, fazer tudo que possamos, frequentar os cultos, vir aqui para adorar e para fazer deste lugar local onde Deus possa nos revelar coisas que Ele tem para nos revelar. E como sua palavra disse, a mensagem não vem a mim através de dádiva de inspiração, como talvez venha a alguns de nós, mas Ele disse, estou aqui para dar suporte ao que Deus já deu. Que afirmação! E creio que se todos cooperarmos juntamente, se colocarmos nosso coração nisso, sei que cada um de vocês se sentem como eu estou tão faminto para ver o Espírito de Deus movendo-se, que mal consigo suportar. Algumas experiências que tive recentemente na montanha. Sentir isso mais uma vez. Aquele algo que, quando no princípio, quando fui salvo, era tão glorioso em meu coração, e podemos chegar a ponto de nos sentar e vermos isso entre nós, que estamos secando. Enquanto nos sentamos aqui no deserto, eu me ponho entre meus irmãos, conversam comigo, converso com eles, sempre em uma pequena maneira de observar, sentindo ali com o Espírito, para assim dizer, para ver exatamente a situação desse irmão, para ver o que está errado, e começo a sentir que todos estamos nos inclinando para trás, afastando-nos do Espírito. Tornou-se uma coisa natural demais para nós. Devemos adorar no Espírito, onde o Espírito de Deus, não apenas a nossa mensagem deveria ser a chama da hora, deveria ser a chama em nosso coração. Tem de estar em nosso coração, ou não podemos apresentá-la de maneira correta ao povo. O Espírito tem de levar a mensagem ele próprio. Estou confiando e crendo que cada um de vocês é um verdadeiro cristão. Agora, precisam de professores de escola dominical. Vão precisar de uma equipe, e quero dizer isto de forma que vocês entendam bem. Esta é minha igreja. Tenho estado aqui por 3 anos. Tive uma porta aberta para mim quando foi o irmão Mac que me pediu para vir pregar. Deus o abençoe. Não fui convidado por qualquer outro. Nada contra eles, tudo bem. O irmão Brock, um bom amigo meu, o irmão Gilmore, muitos desses pentecostais aqui são muito bons amigos e íntimos meus. Eu os amo, nada contra eles, entendo a posição deles. Eles não podem me convidar ali e ficarem em sua organização. Vejam, eles não conseguiriam fazê-lo, porque se o fizessem, seriam postos para fora, de modo que vocês veem a posição deles. Eu tive que enfrentar a mesma coisa, porém, agora que sempre seja buscai primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus. E agora que o irmão Green, Deus o enviou aqui e abriu uma igreja para nós de fé igualmente preciosa, aquela em que cremos. Devemos estar muito agradecidos a Deus e frequentar cada culto, ocupar cada lugar que possamos, e se formos solicitados e chamados a orar, a buscar, fazer, sejamos soldados bem
ansiosos para fazê-lo. Estão vendo? Mantenham a mensagem honrada e vivam o tipo certo de vida. Não permitam que nenhuma sujeira venha entre ela. Estamos vivendo muito perto do final agora. Estamos demasiado avançados na hora. Vivemos-la de maneira limpa. Minha vida, a vida de vocês, a vida de todos nós necessita ser levantada perante Deus. Nosso povo jovem passeia por aí de lugar para lugar, de show em show, sendo levado por correnteza, a cada vez mais longe de Deus. Agora, isso é verdade, e vejo isso em meus filhos. Eu me vejo, eu mesmo, chegando ao ponto onde vocês precisam se congregar para adorar a Deus. A Bíblia diz assim: quando vemos esses dias se aproximando, tanto mais nos congregar. Se houver só 2 pessoas aqui, você seja uma delas. E se nos congregarmos e adorarmos juntos, então, mais uma coisa. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Agora, como disse antes, o irmão Green me contou, e ele disse, minha esposa veio, me contou que ele disse quando eu estive fora, que ele disse esta manhã que o púlpito estava aberto a qualquer hora. Agora, normalmente, isso é aberto para eu falar. Agora, normalmente, tenho de dirigir até lá em Jeffersonville, Indiana, para dar uma mensagem que Deus me deu para trazê-la ao povo. Ir até lá, Jeffersonville, Indiana, e cada um de vocês se enfileirando pelo país e nas conexões telefônicas para receber a mensagem, porque é disso que estamos vivendo. Vejam, é para isso que estamos aqui. Bem, nós não temos de fazer mais isso. Deus me dá uma mensagem, posso vir direto aqui ao púlpito e pregá-la e sentir-me livre a fazê-lo. Eu creio por isso que o Deus Todo-Poderoso os abençoará se ficarem ao lado desta igreja agora, deste grupo de pessoas. Não somente isso, mas saiamos e vejamos, se não conseguimos fazer que outros venham. Vejam, falemos a outros em todos os lugares, a eles acerca da nossa igreja, do que ela significa. Estamos aqui, queremos que vocês venham, tragam desconhecidos e ter certeza que será bom para todos nós. Temos um edifício pelo qual estamos agradecidos por este lugar para nos reunirmos, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Vejam, porque o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E qual é o lugar do meu repouso? Mas corpo me preparaste. E somos um corpo de Cristo. Então, enquanto nos mudamos de um edifício para o outro edifício, creio, trazendo nossas mensagens, e viremos e teremos cultos de cura e qualquer coisa que o Senhor nos revelar para fazer, faremos aqui na igreja até ela crescer tanto, até vocês mudá-la de um lugar para outro lugar, até que Jesus venha. Deus os abençoe. Inclinemos a cabeça. Querido Deus, ao nos encontrarmos aqui nesta plataforma que representa aqui sobre o altar, compreendemos que somos uma raça moribunda de pessoas no que tange a esta terra. Olhamos para as ruas, vemos o pecado escrito por toda parte. E que a glória do Senhor está indo-se rapidamente. Sabemos, quando a glória do Senhor subir, assim subirá a igreja com ela. Deus, queremos estar lá. Apenas alguns dias atrás, aqui em pé, na esquina, logo do outro lado da rua, observando aquele desfile descer a rua, vendo aqueles antigos tanques da Primeira Guerra na frente. Então vieram os grandes e pesados tanques Sherman. Atrás deles seguiam mais e mais e mais. Então, mães com as estrelas douradas, pequena família que se desintegrou, com uma esposa em prantos e um garotinho esfarrapado que perdeu o pai, uma velha mãe que perdeu o filho. Oh, quão triste! Foi ficar de pé na esquina e observar algo assim passar. Então, notando que, no exato momento em que passavam por este edifício, a música mudou para Avante, soldados cristãos, tocando suas marchas atrás, mas quando passaram por este local... Querido Deus, estou me lembrando de outra grande ocasião que acontecerá, e essa será a ressurreição, quando os veteranos sairão primeiro, os santos, os patriarcas, porque nós, os que ficarmos vivos, não precederemos
ou impediremos que domem, porque a trombeta de Deus soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando virmos essas pessoas indo marchando para cima através dos céus, e estaremos de pé esperando pela nossa transformação, sabendo que entraremos em fila também. Deus torna-nos soldados fiéis. Somente aqueles que, na verdade, se ligaram e estiveram na guerra saberiam o que realmente significa ver aqueles tanques passando. E Deus, consideramos aqueles que estiveram na batalha da vida, saberão o que significa quando estivermos esperando nossa vez para entrar em posição e lugar na ressurreição para subir. E este meu jovem irmão aqui de pé, bem treinado, preparado, vestido, esperando para que um velho imponha as mãos sobre ele, um velho veterano que tenha estado aqui na linha de frente, sabendo que ele também deve se juntar à batalha. Amado Deus, com estas mãos indignas, eu as imponho sobre meu irmão, representando as tuas. Abençoa o irmão Green, amado Deus, o qual abençoou em nome de Jesus. Que ele leve esta mensagem, Senhor, a esta cidade onde quer que tu o chames. Que ele seja leal, cheio do Espírito, vivendo uma vida irrepreensível. Deus, permite que ele tenha o coração das pessoas para que possa ensiná-las e conduzi-las e dirigi-las no caminho em que todos desejamos caminhar. Concede, Senhor, abençoa sua fiel esposa, criancinhas, abençoa nossos esforços aqui como irmãos cristãos aqui na terra, pois que devemos levar este evangelho até a consumação dos séculos. Envia teu Espírito sobre ele, Deus. Rogamos em nome de Jesus Cristo enquanto o damos a ti. Amém. Deus o abençoe, irmão Perry. Leve a palavra de Deus.